VT de abertura Educação à Distância. Diferentes formas geométricas se movem, cortadas pelas cores azul, verde, amarelo e vermelho. Se transformam na logo da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. As cores e formas se misturam em fundo azul e vermelho. Abaixo e à direita da tela, o nome: Educação à Distância. Curso técnico em desenvolvimento de sistemas, editoração e processamento de imagens. Competência 1. Conhecer os principais formatos de armazenamento de imagens para a web. Olá, eu sou Alan Brito e seja bem-vindo e seja bem-vinda também à disciplina de edição e processamento de imagens para a web. Ele é pardo, cabelo curto e preto, veste camisa cinza com estampa de um desenho no meio, usa um relógio preto no braço esquerdo, visto da cintura para cima. Antes de mais nada, eu quero lhe dar as boas-vindas ao novo semestre do curso técnico de informática. Você está começando o módulo de web design e essa é a primeira disciplina. Nessa primeira disciplina nós vamos trabalhar com 3 competências. O objetivo é que você conheça, que você tenha aí amplos conhecimentos, tenha capacidade de trabalhar e editar com editoração, manipulação de imagens especificamente para projetos relacionados com a web. E nessa nossa primeira competência, deixa eu passar aqui, nós vamos conhecer os principais formatos de armazenamento para a web. Por que é importante que você conheça os principais formatos de armazenamento para a web? Primeiro, porque você vai trabalhar com esse tipo de arquivo. Segundo, geralmente, quando você recebe essas imagens, ou quando essas imagens chegam, por exemplo, para edição, ou para que ela seja encaixada em um projeto, ela não está 100% otimizada para a web. Mas o que seria otimizar uma imagem para a web? Você vai ter que fazer diversos tipos de ajuste, diversos tipos de manipulação nessa imagem. Por exemplo, você vai ter que reduzir o tamanho dela, você vai ter que fazer algum tipo de corte, melhorar o enquadramento, tirar ruído, adicionar algum tipo de efeito. Existem diversas coisas que nós podemos fazer em relação à manipulação de imagens ou à edição de imagens para a web. E nessa competência em particular, nós vamos conhecer algumas características dessas imagens e principalmente formatos relacionados a essas imagens para a web. O primeiro tópico que nós vamos passar, vou só avançar aqui na nossa aula, é a parte relacionada com compressão de imagens. O que seria a compressão de imagens? Todas as imagens que você vai trabalhar, que você vai manipular dentro de projetos, em projetos para a web, precisam de algum nível de compressão. Por que é importante comprimir uma imagem? Para reduzir o seu tamanho. Você já deve ter experiência de navegar na internet, de visitar websites, e você já deve ter ficado muito irritado ou irritada quando você tentava carregar um site, por exemplo, uma página que era extremamente carregada em termos de imagem e essa página demorava muito para abrir. Do ponto de vista do usuário, isso é muito chato. E para quem vai desenvolver, para quem vai criar essa página também, isso também é muito negativo. Por quê? Imagine que isso, por exemplo, é uma página que vai tentar vender alguma coisa para os usuários. É uma página que trabalha com comércio eletrônico. Se você espera alguns minutos para que essa página carregue, para que você possa visualizar um produto, vai ter uma outra página em algum outro lugar que vai carregar de maneira praticamente instantânea, porque está tudo otimizado, e o consumidor, a pessoa que vai comprar esse produto, vai preferir o website ou o lugar onde ele tenha mais agilidade no processo de compra. Então, de visualização pelo menos dos produtos, das informações. Se isso não estiver otimizado, você vai perder, ou melhor, o projeto para o qual você vai trabalhar vai perder vendas, e isso nunca é bom. Então, o que você poderia fazer, por exemplo, para otimizar? Claro que eu falei sobre vendas, mas isso se aplica de maneira geral a qualquer projeto relacionado com a web. Até mesmo, por exemplo, aquelas fotos que você coloca nas redes sociais. Mesmo que você não faça isso de maneira automática, o próprio site, o próprio sistema da rede social otimiza isso para melhorar a performance deles. Ou melhor, dos seus sistemas na web. Porque se eles colocassem isso sem nenhum tipo de otimização, sem nenhum tipo de compressão, essas fotos, ou pelo menos o próprio site deles, a experiência que os usuários teriam seria muito negativa. Então, vamos conhecer pelo menos os 2 métodos principais, os 2 algoritmos, as 2 fórmulas matemáticas que são usadas para fazer compressão de imagens para a web. Hoje existem basicamente 2 métodos para realizar compressão de imagens para a web. Tem um que se chama lossy e um outro se chama lossless.
O que são esses métodos e o que eles significam do ponto de vista de quem vai produzir esse material? Primeiro, o loss é um tipo de compressão de dados com perdas, ou seja, você vai perder informação, você vai excluir informação de uma determinada imagem para que você possa reduzir o tamanho dela. O outro método se chama lossless. Esse método lossless ele usa fórmulas matemáticas, algoritmos, que vão reduzir o tamanho da imagem e, além de reduzir o tamanho da imagem, ele não exclui nenhum tipo de informação. A melhor analogia que nós podemos fazer em relação a esses dois métodos é a seguinte. Provavelmente você já deve ter tido alguma experiência, por exemplo, de compactar arquivos. Você já deve ter criado, por exemplo, um texto no Word ou em algum outro processador de textos. E você precisava enviar isso por e-mail. O que foi que você fez? Você compactou esse arquivo num arquivo zip, num arquivo RAR, e você enviou para alguém. Essa outra pessoa que recebeu esse arquivo de texto, ela extraiu esse conteúdo, ela tirou esse arquivo de texto de dentro desse zip, desse RAR, desse arquivo compactado, e ela conseguiu visualizar todo o conteúdo do texto. Esse método de compressão que é usado, por exemplo, em arquivos de texto, com zip, com RAR, com esses formatos de arquivo, é um tipo de compressão lossless, ou seja, não há perda de informação. Então, você consegue reduzir o tamanho do arquivo e depois esse mesmo arquivo ele é extraído com todas as informações para que a pessoa que vai ler esse arquivo possa ter acesso a todas as informações que foram lá gravadas no momento da compressão. Seria o contrário, por exemplo, do que acontece na compressão lossy. Na compressão lossy, particularmente em imagens, isso não se aplicaria muito a textos, por exemplo. Já imaginou você comprimir um texto e quando você vai extrair esse texto, algumas informações foram excluídas desse texto, alguns acentos, por exemplo, algumas palavras, não ia funcionar muito bem. Mas para imagens funciona de maneira excelente. Tanto é que existem diversos formatos de arquivo hoje em dia que são usados para a web que utilizam essa metodologia para fazer compressão de informações. O nosso olho ele não precisa perceber, ele não precisa ver todos os detalhes de uma imagem para conhecer o seu contexto. Você pode tirar algumas informações, alguns pixels, reduzir um pouco a quantidade de cores de uma imagem sem prejudicar necessariamente a parte do contexto dessa imagem. Então, nós temos basicamente esses dois formatos de compressão, lossless e lossy. Você pode estar se perguntando, eu realmente preciso me preocupar com esse tipo de compressão? Sim, precisa. Por quê? Quando você for trabalhar num software de edição, onde você vai manipular essas imagens, onde você vai, por exemplo, fazer ajustes, fazer layouts, quando você for dar a saída nessa imagem, nesse arquivo, você vai ter que escolher qual é o tipo de compressão que eu quero usar. Existe um contexto em particular em que cada um desses formatos de compressão é mais indicado para uso dentro de projetos relacionados com a web. Mas a compressão em si não é tudo com que você precisa se preocupar. Você deve dar uma olhada também, você deve pelo menos ter um pouco de atenção em relação aos sistemas de cor e principalmente a quantidade de cores que esses arquivos ou que esses formatos de arquivo eles conseguem armazenar. Nós podemos classificar, pelo menos assim, de maneira bem básica mesmo, os tipos de armazenamento, pelo menos as informações relacionadas a cores, elas são armazenadas nos arquivos digitais em dois formatos bem simples. Claro, existem inúmeros formatos diferentes, mas você pode eventualmente escolher um ou outro. Você pode receber, por exemplo, alguns formatos de arquivo que não são apropriados para uso na web. Nós temos hoje, por exemplo, arquivos que são formatados, que têm cores montadas com base numa mistura de 3 tonalidades diferentes, que é o chamado sistema RGB. Então nós temos o vermelho, o verde, o azul, o red, green e blue em inglês. A maioria dos arquivos que você vai receber, ou que você deve usar para fazer manipulação de cores ou exibir cores em dispositivos com tela, como por exemplo monitores, celulares, tablets, deve obrigatoriamente estar configurado, formatado com um sistema de cor em RGB. Tem um outro sistema que é muito usado também, mas para fins de impressão, que é o CMYK. O CMYK ele já é uma mistura de 4 cores diferentes, que não são as mesmas que nós encontramos, ou pelo menos não todas que nós encontramos no RGB, que é o ciano, magenta, amarelo e o K, que é o
preto. Então nós temos o cian, magenta, o M, o Y é o yellow e o K ele é o preto. Esse sistema ele é usado para fins de impressão. Se você tem uma impressora de tinta, se você tem uma impressora em casa a jato de tinta, você pode perceber que os cartuchos de tinta colorido que você tem são exatamente as representações dessas cores do CMYK. Além desses formatos, desses sistemas de representação de cores, nós ainda temos a parte de densidade, da quantidade de cores que é possível exibir dependendo de cada formato de arquivos. Por exemplo, nós temos cores que são chamadas cores, ou melhor, um formato de arquivo que tem uma capacidade de exibir 8 bits de cor, ou ele tem uma capacidade, por exemplo, de exibir 32 bits de cor. O que significa um arquivo que tem uma capacidade de exibir 8 bits de cor? Nada mais é do que dizer que esse sistema ele consegue exibir no máximo 256 cores. Para que você tenha uma ideia, ou pelo menos caso você queira fazer a conta para descobrir quantas cores cada um desses formatos de bits consegue exibir, é só você pegar, por exemplo, o número 2 e você vai elevar a potência à quantidade de bits. Então, por exemplo, 2 elevado à oitava potência é 256, que são 256 cores. Se você quiser fazer a conta para ver quanto tem, por exemplo, 32 bits de cor, quanto é possível exibir de cores, você vai perceber que nós vamos estar aí na casa dos milhares, milhões de cores. Quando você recebe esses arquivos para manipulação, para exibir em ambientes relacionados à produção de material para a web, algumas vezes você vai precisar converter esses arquivos ou então manipular essas cores. É por isso que você precisa conhecer esses formatos. Em algumas situações você vai ter que reduzir, por exemplo, a quantidade de cores de uma imagem, ela vai passar de 16 bits para 8 bits, ou para alguma outra quantidade de cores qualquer, claro, dependendo do contexto e do projeto que você vai manipular, que você vai usar. E depois de conhecer, pelo menos rapidamente, como é que funcionam os sistemas de compressão de imagem e os sistemas de cor, vamos falar um pouco sobre formatos. Você vai encontrar hoje, basicamente, em termos de formato de representação de imagem para a web, nós estamos falando de bitmaps, não de vetores, 3 tipos principais de formatos de arquivo. Nós temos os arquivos JPG, nós temos os arquivos GIF e os arquivos PNG. Cada um desses formatos de arquivo tem uma característica ou tem pelo menos uma aplicação imediata, tem uma situação em que ele deve ser usado ou não. Por exemplo, arquivos JPG são excelentes para exibir imagens com qualidade fotográfica. Arquivos JPG, eles têm um algoritmo, pelo menos na sua grande maioria, hoje já tem alguns formatos mais recentes do JPG que suportam tanto compressão do tipo lossy e lossless. Mas na sua grande maioria, os formatos de compressão de imagem que são usados no JPG são lossy, ou seja, você vai ter perda de dados. Se você tem uma máquina fotográfica em casa, o seu celular, se você bate uma foto com ele e você vai armazenar esse arquivo no formato JPG, significa que o seu próprio celular, o algoritmo dele lá teve uma fórmula matemática que comprimiu essa imagem para que ele não gaste tanto espaço. E para que ele não gastasse tanto espaço, ele teve, pelo menos algumas informações dessa imagem em particular foram excluídas, sempre tentando manter o contexto. Arquivos JPG, eles têm uma aplicação muito interessante quando você precisa representar imagens com qualidade fotográfica com um tamanho reduzido. É por isso que a grande maioria das imagens ou fotografias que você encontra na web são arquivos JPG. Os arquivos JPG conseguem exibir milhões de cores, eles estão aí na casa dos 16 bits ou mais de exibição de cores, ou seja, eles conseguem exibir milhões, milhares de cores ao mesmo tempo no mesmo arquivo. Diferente, por exemplo, dos arquivos no formato GIF. O GIF ele era muito usado, antigamente você ainda encontra algumas coisas relacionadas com GIF. O que o GIF tem de vantagem em relação ao JPG? Primeiro, o GIF ele tem uma característica que o JPG, pelo menos as versões mais usadas do JPG não tem, que é a capacidade de exibir pixels transparentes. Você consegue criar
imagens com fundo transparente ou partes dessa imagem transparentes usando os arquivos no formato GIF. O GIF tem uma outra característica muito interessante também, que ele suporta animação. Você consegue fazer animação simples usando arquivos GIF. E muitas animações hoje em dia que nós encontramos na web, pelo menos em relação a imagens, animações baseadas em imagem, claro. Uma que as animações são um arquivo único, não são animações usando, por exemplo, HTML5 ou CSS3. Essas animações elas são baseadas em arquivos GIF, que nada mais são do que uma sequência de imagens com um tempo específico que elas devem ser reproduzidas, que gera uma ilusão de animação. É uma animação usando arquivos. Agora, uma limitação muito grave, ou pelo menos uma limitação que você deve sempre tomar cuidado em relação aos arquivos GIF. Arquivos GIF, eles têm uma paleta de cores, ou eles têm capacidade de exibir cores apenas em 8 bits. Ou seja, um arquivo GIF só consegue exibir ao mesmo tempo 256 cores. Ou seja, qualquer imagem com qualidade fotográfica que seja convertida ou salva no formato GIF vai ter uma perda considerável de qualidade em relação às cores. Você vai ver, por exemplo, principalmente nas partes onde tem gradientes de cor, onde você tem uma nuance, uma grande quantidade, uma grande qualidade em relação a tonalidades. Quando você converte isso para GIF, ele vai ficar com umas manchas. A imagem vai perder pelo menos muito do contexto dela em relação à qualidade. Então você deve sempre tomar cuidado em relação a isso quando você for fazer essa conversão. E nós temos por último os arquivos no formato PNG. PNG ele é um formato excelente, ele é um formato aberto. Ele une diversas das qualidades tanto do JPG como do GIF. Arquivos PNG, por exemplo, suportam milhões de cores em termos de exibição. Arquivos PNG suportam compressão do tipo lossless. Eu esqueci de só comentar que os arquivos GIF suportam um tipo de compressão lossless, ou seja, não há perda de informação quando você salva esse arquivo. Os arquivos PNG também suportam essa compressão do tipo lossless, ou seja, não existe nenhum tipo de perda de informação quando você salva esses arquivos PNG. E os arquivos PNG eles suportam transparência, ou seja, você pode ter pixels transparentes nos arquivos PNG. Isso é fantástico, é excelente para que você crie layouts complexos, pelo menos composições complexas em relação a layouts para interfaces na web. Ou seja, nos arquivos PNG você tem todas essas qualidades. Só que os arquivos PNG não são indicados, pelo menos em relação à transmissão de informações, eles não geram arquivos tão pequenos como o JPG. Então, geralmente, o que nós fazemos, ou o que se faz em relação à manipulação desses arquivos, os arquivos PNG eles são muito usados para fins de armazenamento das fontes. Ou seja, a sua interface, aquela interface que você vai projetar, que você vai criar, a fonte dessa interface, ou pelo menos o seu layout principal, você vai armazenar para fins realmente de backup ou de separação de um arquivo base. Você vai salvar ele no formato PNG. Mas o arquivo que você vai enviar para o servidor, aquele que vai ficar hospedado, que o usuário vai consultar na web, é o arquivo JPG. Por quê? Porque ele tem um tamanho muito menor, muito reduzido, e ele mantém basicamente a mesma qualidade, ou ele consegue uma qualidade muito próxima dos arquivos PNG. Claro, ele não tem transparência e não tem a capacidade de reproduzir animações, mas esse é o seu propósito principal, que é armazenar imagens com qualidade fotográfica com um tamanho bem reduzido. Então, essas foram as informações básicas da nossa primeira competência. Eu espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado dessas informações. Não deixe de consultar mais detalhes no seu caderno. Lá você vai encontrar mais detalhes relacionados a esses tópicos que nós comentamos aqui agora. E, claro, orientações também relacionadas às atividades que você vai realizar, tanto presencialmente como no ambiente virtual de aprendizagem. Então, eu espero vocês na próxima competência. Até a próxima. Som direto, Luiz Vitor. Imagens, Juliana Aguiar. Leandro Gomes. Interpretação de Libras, Rafaela Briani. Audiodescrição, Jonara Medeiros Siqueira. Produção de vídeo, Joana Rodrigues. Direção de arte, Miguel Machado. Edição,
Anderson Ferreira, Danilo Albuquerque. Professor autor, Alan Brito. Design educacional, David Souza Nascimento. Renata Marques de Otero. Terezinha Mônica Sinício Beltrão. Coordenação do curso, Anderson Elias. Coordenação executiva, George Bento Catunda. Coordenação geral, Paulo Fernando de Vasconcelos Dutra. Videoaula produzida em abril de 2017. Conteúdo produzido para os cursos técnicos da Secretaria Executiva de Educação Integral e Profissional, em convênio com o Ministério da Educação, Rede ETEC Brasil.